sejam todos bem-vindos ao nosso curso de prática para advogados iniciantes no direito do consumidor. É um enorme prazer estar aqui com vocês tratando dessa matéria que é tão importante na vida dos advogados e advogadas, e eu tenho certeza que com esse curso vocês irão se apaixonar ainda mais pela proteção e defesa dos consumidores. Meu nome é Ana Clara Suzarte, eu sou professora de Direito do Consumidor do Brasil Jurídico, especialista em processo civil e mestre em Direito aqui pela Universidade Federal da Bahia. E é uma grande alegria estar compartilhar esses momentos com vocês, certo? Bom, eu vou mostrar para vocês aqui os meus contatos e através deles vocês podem tirar dúvidas. Além desses contatos, nós temos também a plataforma aqui do Brasil Jurídico em que vocês podem enviar questionamentos e eu prontamente responderei. Venham comigo aqui no slide. Bom, além da plataforma do Brasil Jurídico, também tem o meu Instagram, @AnaClaraSuzarte, e o site em que eu estou publicando sempre atualizações sobre o direito do consumidor. Então vocês podem acompanhar tanto o Instagram quanto o site para ficarem atualizados e também para entrarem em contato comigo. Bom, além dessa parte dos contatos, eu gostaria agora de indicar alguns livros para aqueles que têm interesse em se aprofundar na parte da defesa do consumidor. Venham comigo. Bom, esses primeiros livros, na realidade, são bem objetivos e muito adequados à atuação dos advogados. O Código de Defesa do Consumidor, do professor Leonardo Medeiros Garcia, Comentários ao Código de Defesa do Consumidor, da professora Cláudia Lima Marques e outros coautores, e também o Manual de Direito do Consumidor, do professor Felipe Braga Neto. Esses códigos são extremamente interessantes porque eles fazem uma abordagem muito prática dos dispositivos do CDC. Então, eles não têm muito aquela parte dogmática, a parte de explicação dos institutos. São mais práticos e muito interessantes para os advogados. E o manual do professor Felipe Braga Neto é muito indicado porque ele traz as principais decisões do STJ e divide essas decisões por assuntos. Então, muitas vezes, ajuda muito na elaboração das petições, certo? Vamos lá para o slide. Com relação aos cursos, que são mais completos e, de fato, trazem uma explicação mais minuciosa sobre os institutos. Tem o curso de Direito do Consumidor do professor Bruno Mirage, que é meu livro de cabeceira. Também o Manual de Direito do Consumidor, da professora Cláudia Lima Marques, Antônio Herman e Leonardo Rosco e Bessa. Muito interessante esses dois livros, eu indico bastante, sobretudo para os recém-formados. O livro do professor Flávio Tartucci e do professor Daniel Assunção Amorim, que está aqui, é interessante porque faz também uma abordagem bem minuciosa da parte processual. E também temos o Programa de Direito do Consumidor do professor Sérgio Cavalieri. Lembrando que esses dois, de fato, são os livros que eu mais utilizo na parte dogmática. Livros específicos que tratam de assuntos do direito do consumidor. A parte do dano temporal e, de fato, do desvio produtivo do consumidor, nós podemos verificar de forma excelente nessas três obras. O Tempo do Consumidor e o Menosprezo Planejado, da professora Laís Bergenstein, Dano Temporal como Valor Jurídico, livro que já está na sua segunda edição e é muito interessante. E também o Desvio Produtivo do Consumidor, que é uma teoria que tem sido muito aplicada pelo STJ e é uma obra do professor Marcos de Saune. Também dois livros importantes sobre responsabilidade civil. Um que versa sobre propriamente a responsabilidade civil de forma mais geral, do professor Arthur Luiz Mendonça, e outro do professor Hector Valverde Santana, que aborda a questão do dano moral no direito do consumidor, que inclusive vai ser um conteúdo que nós vamos estudar aqui de forma mais aprofundada. Eu recebo muitos questionamentos sobre os sites indicados, como eu posso me atualizar com relação ao direito do consumidor. E por isso eu resolvi trazer aqui para vocês algumas indicações. Venham comigo. Com relação a sites gerais, nós temos o Consultor Jurídico, a Conjur, e também o site Migalhas. Então, só para deixar claro para vocês, no Consultor Jurídico, na parte inferior da página, nós temos uma seção só sobre direito do consumidor. Clicando em consumidor, vocês vão ter acesso às principais notícias sobre esse assunto. Então, essas são as minhas duas indicações com relação a sites genéricos que também abordam o direito do consumidor. Com relação aos sites mais específicos, eu tenho aqui o Juris Health, que faz uma abordagem principalmente das questões de saúde suplementar. Então, tem cartilhas específicas sobre esse assunto e também compêndio de decisões só sobre saúde suplementar.
E o IDEC, que também traz muitas notícias importantes sobre os vários temas de direito do consumidor, certo? O Consumidor Moderno, que também traz muitas inovações e muita atenção ao Proteste, que é um site que demonstra testes realizados com produtos no mercado de consumo. Então, esses sites que eu indiquei para vocês, de fato, são sites que eu sempre estou consultando para pautar a minha atuação profissional, certo? Com relação à importância da área, eu não preciso nem dizer que todos nós somos consumidores, como o próprio John Kennedy afirmou. Então, é uma área que, de fato, nós vamos receber muitas demandas. Por quê? Porque todos são consumidores. Nem todo mundo tem problema de família, nem todo mundo tem problema trabalhista. Mas, de fato, você já deve ter recebido várias questões sobre o direito do consumidor, porque, de fato, é uma matéria que atinge todo mundo, certo? Além disso, é uma matéria extremamente dinâmica. Venham aqui comigo no slide. Porque envolve a era da informação, o comércio eletrônico, o marketing e também a questão das redes sociais e proteção de dados. Então, é uma área que está sempre se modificando. Por isso, o intuito do nosso curso é justamente deixar você atualizado. Tanto você que acabou de se formar, quanto você que já atua há um tempo, mas não está a par de todas essas novidades. Então, nós temos aí a Lei de Proteção de Dados, o direito digital, quantas inovações surgem e, consequentemente, acabam se relacionando ao direito do consumidor. Isso porque o direito do consumidor se relaciona com praticamente todas as áreas do direito. Sim, e eu trago exemplos práticos aqui para mostrar para vocês. Venham comigo. Nós temos uma associação direta com o direito imobiliário e alguns casos são atraso na entrega de obras, vícios na construção, cobrança de IPTU antes do recebimento do imóvel, rescisão contratual. Com o direito civil, eu não preciso nem afirmar, o direito do consumidor nasceu como um microsistema do direito civil e, portanto, existem institutos completamente compatíveis, como a responsabilidade do fornecedor, os danos morais, os danos materiais. Com o direito penal também há uma grande conexão. No CDC nós temos simplesmente uma seção específica para tratar sobre as infrações e sanções penais. Do mesmo modo, o direito administrativo, nós temos também uma parte específica de infrações administrativas. E também temos uma conexão com relação à prestação de serviços públicos essenciais, que é regida pelo CDC, no artigo 22, e também a questão da atuação das agências reguladoras. Processo civil, eu não preciso nem dizer que é, de fato, um instrumento que coloca o direito do consumidor na prática. Alguns exemplos, o ônus da prova, tutela coletiva do consumidor. E nós vamos verificar outras situações em que, de fato, o direito do consumidor se cruza com outras áreas do conhecimento. Então, por isso eu digo para vocês, é uma área extremamente interessante de se trabalhar. Vocês vão estar em contato, sim, diário e constante com outros ramos do direito. E agora, para mostrar para vocês, empolgá-los com relação ao nosso curso, eu quero mostrar aqui dados do CNJ que revelam como o direito do consumidor é uma matéria demandada e importante. Por isso, você fez a escolha certa de se matricular nesse curso e se aprofundar. Vem aqui comigo. Assuntos mais demandados em 2017. O direito do consumidor está em segundo lugar. No segundo grau, está em terceiro lugar. Dentre os processos mais recorrentes, está em terceiro lugar. Nas turmas recursais, primeiro lugar, e também no juizado especial, em primeiro lugar. Esses dados do CNJ são de 2017 e mostram como é importante estar a par das inovações do direito do consumidor para garantir uma atuação verdadeiramente proativa em favor dos nossos clientes. Venham comigo. Os assuntos mais importantes é que vocês vão verificar que serão abordados no nosso curso: planos de saúde, contratos bancários, serviços públicos essenciais, responsabilidade civil, educação privada e comércio eletrônico. E aqui as porcentagens que indicam de fato essa ordem de incidência. Então, todos esses assuntos serão vistos aqui no nosso curso, vocês não precisam se preocupar, porque de fato foi algo elaborado de forma completa, pensando na formação, no aprofundamento e especialização de vocês. E agora nós vamos tratar sobre os primeiros passos do advogado consumerista para concluir essa nossa aula introdutória. Bom, eu vou mostrar aqui para vocês no slide, na realidade, 7 passos que eu considero fundamentais para que você possa alavancar a sua advocacia. Venha comigo. O primeiro deles é definir o seu público-alvo
e se apresentar como advogado que atua na área do direito do consumidor. Então, você precisa, de fato, evidenciar a sua área de atuação, comentar com parentes, conhecidos e verdadeiramente se identificar como um advogado consumerista. Um outro ponto importante, venham comigo, é a aquisição de bibliografias importantes. E aqui no início da nossa aula, eu fiz várias indicações bibliográficas. Você pode também procurar outros livros que ache interessante. A especialização na área também é fundamental, com cursos como o nosso, pós-graduação, e eventos específicos. E nesses eventos, inclusive, você tem a possibilidade de realizar um network com outros profissionais da área, o que é extremamente importante. Também estar atento às inovações legislativas, novos entendimentos jurisprudenciais, especialmente do STJ, e para isso vocês contam com sites que eu indiquei também aqui no início da nossa aula. E por fim, utilizar as mídias sociais para demonstrar conhecimento e atualização sobre assuntos do direito do consumidor. Então, esses são passos fundamentais, eu acredito que sejam verdadeiramente muito importantes para o advogado consumerista. Eu estou muito feliz de tê-los aqui comigo neste curso de prática para advogados iniciantes. Eu me coloco à disposição através das redes sociais e também através da plataforma do Brasil Jurídico para atendê-los da melhor forma possível. Eu espero que seja uma experiência extremamente interessante e prazerosa para vocês, como com certeza será para mim. Sejam todos muito bem-vindos. Um abraço!